Em situações de extremo perigo, existem pessoas que gritam, outras se desesperam e começam a rezar. Também tem quem fuja para as colinas e quem apenas congela e fica catatônico. No entanto, às vezes nos deparamos com indivíduos que simplesmente se transformam nos seres mais destemidos do mundo e enfrentam situações críticas como verdadeiros heróis. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Este homem foi deixado sozinho contra um exército inteiro. Nikolai Sirotkin. Em julho de 1941, o Exército Vermelho recuou rapidamente na rodovia Varsóvia-Moscou, na Bielorrússia, retraído pela 4ª Divisão Panzer sob o comando do general Guderian. Nikolai Sirotkin, um operário de 20 anos de Orel, estava em uma divisão de rifles cujo comandante seguiu a ordem de recuar, deixando uma arma de 76 mm para desacelerar os tanques alemães enquanto a força principal recuava. Apenas 2 homens, um comandante de batalhão e o sargento Sirotkin, continuaram a manejar a arma que estava escondida dentro de um campo de centeio no topo da colina. Quando a coluna de tanques se aproximou, Nikolai derrubou o primeiro e o último tanque, bloqueando a estrada. Neste ponto, o comandante do batalhão foi ferido e recuou, dando ordem para Nikolai segui-lo, mas o canhão tinha mais 58 disparos restantes. Em apenas 2 horas, Sirotkin destruiu 11 tanques e 7 veículos blindados, matando 57 alemães. Quando ele ficou sem munição, ele lutou de volta com seu rifle até o final. Quando os alemães tomaram a aldeia vizinha de Sokonich, os nazistas trataram o corpo de Sirotkin com respeito. Um intérprete da aldeia informou que os oficiais alemães elogiaram a bravura de Nikolai e disseram que a guerra seria ganha se todos os exércitos alemães lutassem como o sargento russo, Lawrence Dominic McCarthy. Não deixe o sorriso simpático do soldado da imagem te enganar, pois o cara podia virar uma fera enlouquecida. O australiano Lawrence McCarthy comandava uma companhia que lutou na França e em Gallipoli durante a Primeira Guerra Mundial. Mas como você sabe, essa guerra, apesar de trágica e de ter tido consequências terríveis e tal, foi monótona, já que todo mundo ficava a maior parte do tempo enfiado em suas trincheiras. Enquanto ele tentava avançar posições no norte da França, McCarthy descobriu que havia uma trincheira alemã fortemente armada com metralhadoras em seu caminho e resolveu averiguar o tamanho do problema com outros 3 soldados de seu batalhão. Só que o australiano chegou antes até a toca inimiga e, além de conseguir desviar todos os tiros disparados em sua direção, ele começou a atirar e a mandar granadas para tudo quanto era lado. No fim, McCarthy tomou 5 metralhadoras, matou mais de 20 alemães e capturou outros 50. Como se fosse pouco, ele ainda dominou meio quilômetro de trincheira do sistema alemão, e os inimigos, os que se renderam antes de voar pelos ares, ficaram tão impressionados que inclusive cumprimentaram pelo excelente trabalho. Desmond Doss. Sempre que assistimos a filmes inspirados em fatos reais, bate aquela dúvida a respeito do que realmente é verdade e o que foi colocado no roteiro apenas para criar um apelo comercial. Em 2016, por exemplo, foi lançado Até o Último Homem, que conta as aventuras do soldado Desmond Doss, que se recusou a tocar em uma arma ao longo do conflito durante a Segunda Guerra Mundial. A obra foi indicada a dezenas e ganhou vários prêmios acadêmicos, incluindo de melhor filme. Mas será que a história de Desmond é realmente tão tocante quanto a retratada no longa-metragem? A resposta curta é sim. O militar ficou conhecido por se dedicar como médico e salvar 75 de seus companheiros em uma única batalha, o que fez o seu nome entrar para a história. Desmond nasceu no dia 7 de fevereiro de 1919, na cidade de Lynchburg, na Virgínia, Estados Unidos. Desde cedo ele já demonstrava ser extremamente empático. Ainda na infância, andou 9 quilômetros para doar sangue a uma vítima de um acidente. A sua repulsa em relação a armas de fogo começou quando seu pai bêbado sacou uma arma durante uma discussão com seu tio. Nessa ocasião, a mãe de Desmond lhe pediu para pegar a pistola, que era um calibre .45, e escondê-la em algum lugar seguro. Visto que naquela época o norte-americano já frequentava a igreja adventista do 7º dia, ele prometeu para si mesmo que jamais tocaria em uma arma novamente. Promessa que, por mais incrível que possa parecer para alguém que serviu ao exército, e foi cumprida com êxito. Ao completar 18 anos de idade, Desmond se alistou nas Forças Armadas e passou a trabalhar nos estaleiros do Newport News. Com a explosão da Segunda Guerra Mundial, foi convocado para lutar, mas sua insistência em não carregar armas ou matar pessoas causou estranheza em seu esquadrão, o que passou a tratá-lo de forma agressiva, apelidando de o Objetor de Consciência. Foi no dia 5 de maio de 1945 que Desmond se tornaria o herói que todos conhecem. Na Batalha da Escarpa de Maeda,
Como ficou conhecido o conflito ocorrido em Okinawa, Japão, o exército japonês esperou até que toda a tropa ocidental estivesse cruzando a planície para iniciar o seu ataque, atirando e lançando morteiros contra os soldados. Os militares estadunidenses foram massacrados em poucos segundos. Felizmente, eles tinham Desmond. O médico, em pleno campo de batalha, tratou das feridas dos seus colegas enquanto arriscava sua própria vida. Banhado em sangue alheio, ele fez torniquetes, aplicou técnicas de primeiros socorros e carregou seus amigos até as bordas do cume, deslizando-se cuidadosamente para um lugar seguro. Em aproximadamente 12 horas de trabalho ininterrupto, Desmond salvou 75 vidas. Além de uma medalha de honra, Desmond ganhou um presente curioso de seus oficiais após a conquista americana daquele território. Sua Bíblia, que carregava consigo desde o seu ingresso no exército e havia sido perdida durante uma de suas batalhas. Seus amigos vasculharam toda a área até encontrar o tomo, que foi devidamente devolvido ao herói. Desmond morreu em 2006, aos 87 anos, após ser internado com problemas respiratórios. Herbert Christian. Durante a Segunda Guerra Mundial, o norte-americano Herbert Christian estava patrulhando uma área no centro da Itália com outros 12 soldados quando eles caíram em uma emboscada. O grupo se viu rodeado por 60 inimigos, 3 metralhadoras e 3 tanques de guerra. Herbert então se levantou e sinalizou para que os homens batessem em retirada, e nesse momento um dos tanques disparou e arrancou uma de suas pernas na altura do joelho. Mas não pense que um disparo de canhão foi suficiente para acabar com o soldado, não. De alguma forma, Herbert deu um jeito de se recompor, carregar sua submetralhadora e atirar contra os inimigos. De cara, ele matou 3, e não contente com isso, o norte-americano continuou se arrastando em direção aos adversários enquanto os homens do seu pelotão aproveitaram a cobertura que ele dava para escapar. Herbert seguiu em diante e matou pelo menos outros 10 soldados antes de finalmente ser abatido por uma chuva de balas. Mas e você? Já tinha ouvido falar dessas histórias incríveis? Deixe a sua opinião pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.